Pessoal, eu vim falar sobre um vídeo criminoso que está rodando aí nas redes, no YouTube, um vídeo do canal do Thiago Santinelli, né, que se diz aí comediante, artista, e que está divulgando um vídeo feito, um filme, né, um filme feito por pessoas claramente, né, esquerdistas, que têm muito ódio no coração, que odeiam o presidente Bolsonaro, que odeiam os apoiadores do Bolsonaro, que odeiam os conservadores, que odeiam os patriotas, né? E nesse vídeo, eles incitam claramente, né, a violência, né? Incitam crime até de homicídio, de massacre contra os patriotas. Eles chamam aí, acho que de patriotas inglórios, né? E nesse vídeo, eles pegam um sósia do Luciano Hang, aquele empresário que andava de verde e amarelo, né, na campanha do presidente Bolsonaro, e o dono da Havan, e lá, né, um criminoso mata, né, com paulada na cabeça, racha a cabeça desse sósia do Luciano Hang, tá? E atiram num rapaz que passa de camisa amarela, né, um patriota. Então, claramente incitando, né, a violência, o ódio, o crime violento, a intolerância política, né? Eles falam frases como: nós não estamos aqui para fazer notinhas de repúdio contra vocês, né? Eles dizem que o que eles querem realmente é matar, exterminar. Então, assim, mas o que é importante dizer? Que o PL, o meu partido, representou criminalmente, apresentou uma notícia crime ao Procurador-Geral da República contra esse vídeo, né, contra o autor, né, do vídeo, a pessoa que propaga esse vídeo, né, por crime, né, crime de incitação ao crime. Isso está previsto no Código Penal, artigo 286, incitar publicamente a prática de crime, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Sendo que, né, aqui, no caso, né, o crime é violento, então deve ter também concurso com outros tipos penais para aumentar a pena disso daí, tá? E aí, é importante que para o tipo penal da incitação ao crime, não importa que o crime incitado seja cometido, seja sequer tentado. A incitação ao crime já é um tipo completo em si, tá? Então... Não quer dizer que, depois de tudo, você achou que não ia acontecer nada, né? Não, agora a festa vai começar, hein? A vida de bandido para prejudicar o cidadão de bem, vocês vão contar com uma oposição ferrenha de deputados como o Sargento Paul e o Coronel Zucca, entre outros. Se alguém ainda não está de cabelo em pé com isso, eu não sei o que mais falta. Porque isso é censura pura. Se nós impedirmos os nossos filhos de serem doutrinados, é uma questão de tempo para a esquerda acabar, porque ela só sobrevive através do sequestro das mentes dos jovens. Veja o tamanho do absurdo que atingiu o Brasil hoje em termos de legislação e em termos de justiça. Ou nós paramos com isso, ou a coisa vai desandar de uma vez por todas. Isso é o MST, é um movimento criminoso que não tem nem personalidade jurídica e aí me impressiona. Esquerdinha caviar elogiando esse tipo de gente, fazendo lojinha de produtos orgânicos, fazendo coisas que nem personalidade jurídica esse povo tem. Como assim? Vai ver lá se é um confronto, quem tem que ficar vivo entre um policial e um criminoso é quem? Alguém tem dúvida disso? 6 de agosto, domingo, 19h07. E hoje promete, já passamos de 1.200 patriotas, estamos começando a nossa live e hoje
com uma participação muito, mas muito especial. Eu quero dizer para vocês, para quem nos assiste, não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em todo o Brasil, que a deputada Caroline Detoni é, sem dúvida alguma, um grande destaque no Parlamento Federal. Minha amiga competente, integrante da CPI, do MST e tantas outras comissões, e eu convidei ela de última hora, e ela de forma muito atenciosa, eu quero agradecer, vem aqui nos prestigiar na nossa live de domingo. Quero, antes de mais nada, Carol, te agradecer pessoalmente por todo o apoio, por todo o entendimento, por muitas vezes me ajudar, me assessorar. E é importante, hoje, uma semana realmente intensa lá no Congresso, e a gente vai falar alguns temas. Gustavo Vitorino, agora, tu que sempre elogiou a deputada Carol, vai poder falar pessoalmente para ela, né? Então, quero agradecer a todos, já vou pedir para o pessoal entrando, compartilhando, tá bombando a live, chegando próximo de 2.000 lá, de 2.000 já, hoje promete. Então, vamos entrando, compartilhando, comentando. Gustavão, e aí? Emoção ou não emoção? Boa noite, minha gente. Boa noite, amigos que têm estado com a gente sempre, todos os domingos, a partir das 7 horas. A gente estava esses dias tentando contabilizar o volume de pessoas que nos assistiram, que nos assiste, e não deu, viu, Zuco? Nesses 3 anos, indo para o 4º ano já, passou de milhões e milhões de pessoas, e a gente só tem a agradecer. E mais feliz ainda em ter a companhia da deputada Carol Detoni, porque é uma deputada que nos orgulha, nós conservadores, nós que lutamos pela família, lutamos pela dignidade, pelo respeito, pela lei, uma lei de verdade, não a lei que cada um que tem uma toga bota debaixo do braço. É a lei brasileira que não vem sendo cumprida há muito tempo. Então, deputada, uma honra ter a senhora conosco. Seja bem-vinda a essa live, a live do Brasil Precisa Saber, exatamente porque aqui a gente tenta dar as notícias que não saem na mídia convencional. Uma honra ter a sua companhia. Muito boa noite. Boa noite, Zuco. Boa noite, Gustavo. É uma honra estar aqui com vocês. Quero começar cumprimentando, então, o Zuco, especialmente, porque a gente se conhecia quando ele era deputado estadual, eu era deputada federal, e a gente tinha pouco contato, e aí quando ele foi lá para Brasília, que eu estou tendo agora a oportunidade de conhecê-lo melhor e ver o quanto ele é um guerreiro, o quanto ele é dedicado, e já pegou uma missão super difícil, né, que é presidir uma das CPIs que está tendo mais polêmica hoje no Congresso Nacional. Além da CPMI do dia 8 de janeiro, né, a CPI do MST não é para amador, né? Então, ele conseguir segurar as rédeas da comissão, superar as obstruções, enfrentar ali a oposição à esquerda, né? Todos esses desafios, para quem também é novato no Congresso, né? Está aprendendo o regimento junto, eu tô achando que tu tá fazendo um excepcional trabalho. Quero aqui te elogiar, dizer que se eu fosse do Rio Grande do Sul e não fosse deputada, com certeza votaria em você, porque você me representa como presidente da comissão e também como parlamentar, sua correção, sua ética, tudo mais. E também o Gustavo, né, que é deputado estadual, que também é um guerreiro de direita, vocês dois junto com nesse trabalho de esclarecimento, é um trabalho, sem sombra de dúvidas, fundamental para trazer uma mensagem verdadeira para o Brasil, né, e não só as notícias enviesadas. Então, parabéns pelo programa e é uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigado, Carol. Pessoal, vamos compartilhando. Quero mais uma vez agradecer todos vocês que estão aí entrando, comentando. Tem um pessoal aqui de Santa Catarina, Carol, que já está comentando orgulho da minha deputada. Tem um pessoal que já está vindo de longe aqui. Eu conectei aqui do ladinho para eu ir acompanhando, que legal. Pessoal, olha, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por todo o carinho e respeito que vocês têm por nós. A gente vai falar sobre os acontecimentos da semana, acontecimentos realmente muito importantes. A Carol foi muito bondosa, mas realmente ela é de uma capacidade, uma advogada, muitas vezes nos ajuda ali com o regimento, nos ajuda mostrando, né, o que deve ser feito nas CPIs, nessa CPI especificamente do MST, mas também na CPMI do 8 de janeiro. Pessoal, vamos entrando, comentando. Eu queria já puxar a primeira pauta. Nós tivemos inicialmente, na semana,
Gustavo, a ida do general G. Dias. General G. Dias, que de uma forma até, digamos assim, impressionante, disse não saber, durante os seus quase 3 meses, que teve invasão de terra. Foi informado pela BIM somente uma vez, isso fala dele na CPI, e trouxe aí realmente uma situação, no mínimo, constrangedora. Coloca o vídeo e eu vou pedir já o comentário de vocês. O vídeo da CPI, expressar uma opinião de um fato que não conheço. Não é opinião, general, desculpe. É uma pergunta objetiva. O senhor disse que não tem relatório, etc. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. O senhor tratou desse assunto, não é opinião, o senhor tratou desse assunto, invasão de propriedade no Brasil, com o presidente Lula e demais ministros, ou não? É sim ou não? Eu já respondi, deputado, eu não tratei porque não tinha conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, tinha levado o presidente. É uma resposta lógica. Ótimo. Então, está claro, general, me desculpe, que ou o senhor, como ministro da Segurança Nacional, não tinha acesso a nenhum jornal do Brasil nos 2 meses e pouco em que esteve à frente do GSI, ou esse assunto foi propositalmente omitido, não só pela sua função, mas pelos demais colegas que compõem as áreas de segurança do governo, porque não é absolutamente aceitável, num país que é o principal ou entre os principais produtores do agronegócio internacional, que haja um aumento de instabilidade, insegurança, desrespeito à propriedade privada, desrespeito à produção, à liberdade individual, a tudo isso que nós estamos assistindo por esses criminosos que invadem as áreas, inclusive públicas, não só privadas, públicas, inclusive áreas de pesquisa, como nós vimos da Embrapa, e o seu gabinete. Um Ministério de Segurança Institucional, não é Ministério de Pintura de Porcelana, não é Ministério de Andar de Bicicleta, é o Ministério de Segurança Institucional, não tem uma palavra para dizer ao presidente da República sobre esses eventos que estão acontecendo. Desculpe, ou o senhor está mentindo, ou a sua administração à frente do GSI foi muito incompetente. É absolutamente inaceitável a afirmação que o senhor está fazendo. Ela não é crível, ela não é crível. Olha, antes de falar aqui, já tem o pessoal de Blumenau, Floripa, Chapecó. Eu acho que já estão descobrindo que a Carol tá por aí. Carol, tu viu a fala do Salles? Realmente a gente ficou abismado com o desconhecimento por parte do ministro do GSI. Uma das missões estratégicas realmente é assessorar o presidente contra a insegurança interna, mas o general G. Dias saiu com essa de que não sabia. Qual é o teu comentário, amiga? Então, eu acho que é uma conivência dolosa, porque quando ocorre uma invasão de terra e elas foram retomadas nesse ano, toda a imprensa noticia imediatamente. Então, é um fato público e notório, do qual ninguém pode alegar desconhecimento pela lei. É o que a lei diz. Ele é um ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e na gestão dele, a ABIN estava vinculada com ele. E eu li lá na CPI as funções da ABIN, que dentre elas é assegurar a ordem jurídica do país. E a ordem jurídica diz o quê? Que um dos direitos fundamentais de cada pessoa é ter o direito à propriedade. Então, a invasão de terra, ela gera uma insegurança jurídica e viola um direito e garantia fundamental que fere de morte a garantia constitucional que ele deveria zelar como ministro de Estado. Então, ele não poderia dizer que ele não sabia de nada, porque todo o Brasil estava sabendo. E daí eu perguntei, ou você teve uma orientação para não tratar do assunto, porque o governo estava muito amigo dos movimentos, e ele, na verdade, essa lealdade que ele está tendo diretamente com o Lula, de sempre proteger e blindar o Lula, está custando muito caro para ele, porque é inadmissível que ele não tenha conversado com o Lula a respeito, e o Lula poderia ter dito, não vou te dar orientação, ou não se mete que esse assunto não é com você, é comigo e com os movimentos. Porque essa poderia ter sido a orientação. Só que se ele falasse isso, ele ia dizer ele estaria dizendo automaticamente, vamos então intimar o Lula, porque daí tem a conexão entre a omissão dele e a ação do Lula de proteção dos movimentos. Porque depois, na mesma sequência na semana, Zé Rainha foi lá e falou que esteve em reunião com o Paulo Teixeira. Ou seja, a gente já tem uma ligação do governo com os movimentos. Essa fala do Salles foi fundamental, ele falou exatamente isso. Como é que você, do ministro de Estado, que zela pela segurança, não fez nada?
E essa omissão dolosa dele, que pode configurar prevaricação para ele também, tá custando muito caro, porque estão destruindo a vida dele. Mas ele merece, já que ele tá querendo proteger o chefe, que é o Lula, né? É isso aí. Gustavão, tu que acompanha e como advogado também, agora tem 2 advogados hoje à noite, o ex-conselheiro da OAB Rio Grande do Sul aqui também e a Carol. Gustavo, a gente viu na semana, e daqui a pouco já vai aparecer o vídeo aqui do Zé Rainha, que esta CPI está mostrando claramente que o governo ou se omitiu ou foi até conivente. E nós estamos ainda numa linha de investigação para entender sobre os financiadores. Eu queria discutir sobre essa fala do general G. Dias, Gustavo, que em praticamente 40 dias, 40 e poucos dias, onde tiveram 27 invasões, ele disse que não tinha conhecimento. Mas espera aí, não é só a BIM que publicitou ou que deveria ter publicitado. Os jornais do Brasil publicitaram. Tanto é que foi fruto dessa escalada de invasões que eu apresentei, né, a possibilidade de abertura da CPI, Gustavo. O que a gente está vendo nesse caso é, mais uma vez, a comprovação do que eu tenho dito de forma reiterada. É duro dizer isso, principalmente na presença de uma advogada, mas a lei no Brasil, ela simplesmente ficou relativizada. Hoje é quem comete o ato, ou quem é o acusado e quem é o acusador. Aí se constrói a lei para casos específicos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. O momento que nós vivemos hoje no país, em termos de legislação, em termos de judiciário, é muito complicado. Infelizmente, a toga foi ideologizada. E isso está complicando bastante quando a gente vê infrações como essa. Ou seja, esse general, ele já devia ter, no mínimo, sido indiciado para depor num inquérito policial. O problema está no fato de que os órgãos de Estado, Polícia Federal, a Advocacia Geral da União, eles deixaram de ser órgãos de Estado e se transformaram em órgãos de governo. A gente está vendo que o Lula transformou esses órgãos de governo. O próprio ministro Flávio Dino, a gente vê, o ministro Flávio Dino não está preocupado com justiça nenhuma. Ele está preocupado em defender o Lula, em fechar o país. Como comunista e radical de esquerda, ele está assumindo uma posição totalmente autoritária. Então, por mais que se cometa crime hoje no Brasil, sempre vai ter aquela coisa. Quem é o acusado, quem é o acusador? Bom, aí se constrói a lei. Você tem uma ideia? Essa semana o Gilmar Mendes anulou mais um conjunto significativo de provas contra o governador de Alagoas. Sabe quem era o governador de Alagoas? O filho do Renan Calheiros. Então veja você, a lei no Brasil acabou. Os tribunais superiores hoje em Brasília estão tratando de forma absolutamente ideológica matérias que deveriam ser técnicas. Então quando eu vejo um general desse falando, eu fico imaginando, caramba, o sujeito está mentindo descaradamente. Deveria responder a um inquérito, ser processado, enfim. Mas não, vai ficar tudo por isso. Parece que no Brasil a desconstrução da lei se assemelha ao que aconteceu nos países totalitários. É só ver. A Venezuela tem uma Suprema Corte também. A Venezuela também tem tribunais. Cuba tem tribunais. Coreia do Norte, acreditem, tem tribunais. A gente tem tribunais, tem cortes supremas e blá, 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 e blá, blá, blá. E todo mundo sabe como as coisas são resolvidas por lá. Aqui, se a gente não lutar muito, vai acontecer a mesma coisa, porque, afinal de contas, já começou. Hoje, no Brasil, não é importante o crime, é importante quem o cometeu e quem o está acusando. Aí se constrói a julgar. Vou fazer um adendo ao que o Gustavo está falando. Por favor. E o que o Gustavo falou é um tema dos mais importantes da atualidade. Nós estamos vivendo um estado de exceção, não um estado de direito, né? O estado de exceção, o estado de autoridade, é quando não temos as leis que regem a vida civil, mas que são autoridades que dizem o que diz a lei, né? E o judiciário se arrogou nesse papel de ditadores, fazendo absurdos que não se admitem numa democracia. A abertura de inquéritos sigilosos, né? A prisão de manifestantes sob a suposta alegação que seria um golpe de Estado, que meia dúzia de pessoas lá, sem armamento, sem organização, não fariam. E tem os infiltrados que está sendo investigado na CPMI. E essa semana tivemos o caso da liberação
do porte de droga para o usuário, no caso da maconha. Ou seja, eles estão legislando no nosso lugar, durante a pandemia executaram políticas públicas no lugar do Bolsonaro, violando a divisão e independência dos poderes, e ninguém faz nada. E o Senado Federal é omisso com relação a esses abusos, que já deveriam ter sido corrigidos, principalmente alguns ministros que se acham verdadeiros ditadores, né? Que agora outros tribunais estão caçando deputados que foram legitimamente eleitos sobre um suposto crime que poderia ter acontecido, uma suposta violação legal, no caso do Deltan, e já dizem que tem uma lista de deputados que vão ser caçados, eu ouvi nos bastidores. Ou seja, nós estamos vivendo um estado de exceção promovido pelo judiciário com a conivência do executivo, porque todos eles querem acabar com o pessoal de direita, com os bolsonaristas, como a gente já viu o ministro declarando, ou seja, fazendo atividade político-partidária, o que é vedado, que deveria causar o impeachment desse ministro. Então, realmente, Gustavo, a tua análise é espetacular, porque ela fala a verdade que está acontecendo no Brasil. Nós, deputados, vamos lá, denunciamos isso, como eu fiz no plenário, mas a gente tem uma insegurança tal que a gente não está conseguindo fazer acontecer, porque é o Senado Federal competente para acabar com esses excessos. Exatamente. Carol, eu tenho uma frase. Carol, tem uma frase que eu uso aqui muito, Carol, que alguns juristas até já usaram em peças processuais, é uma pena não terem me dado crédito, que é o seguinte: quem quer cumprir a lei, quem não quer, a interpreta. Hoje no Brasil, o que mais se faz é interpretar a lei, que é tácita e explícita. Pessoal, vamos compartilhando aqui, estamos próximos de 3.000 patriotas, logicamente, Carol Detone sempre ajudando nessa audiência. E sobre o que a Carol falou, daqui a pouco nós vamos entrar na pauta da CPI do MST ainda. A Carol falou de um tema muito importante. Inclusive, fiquei até surpreso que o Rodrigo Pacheco cobrou o STF, né, de ter se intrometido numa pauta que era legislativa. Coloca o vídeo para nós ali do Rodrigo Pacheco, Melo. Enquanto o Melo está procurando, é importante. Olha ali, está vindo aí. Ao se permitir, de fato, houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque, diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram com discussão política através de lei, permitindo, então, uma cadeia de fornecimento da maconha, especialmente, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Espanha, há uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. Portanto, eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, à míngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Que haja uma compreensão de que as discussões políticas de uma nação, especialmente que compreendam a realidade do presente, as perspectivas de futuro, se dão através da política. E que a arena política é feita por políticos. E que aos juízes, a quem eu tenho um imenso respeito, e todos são testemunha aqui, mas não posso deixar de apontar aquilo que reputo um equívoco grave, uma invasão da competência do Poder Legislativo que se dá na discussão do piso nacional da enfermagem e na questão da descriminalização do porte para uso de drogas. Bom, eu quero agradecer ainda mais o Jornal da Cidade Online, que está aqui com a gente, mandando não só, repercutindo não só nossa live, mas estão aqui também já noticiando o que a gente está comentando. E eu queria perguntar para a Carol, a gente viu uma fala
E eu digo assim, impressionante, porque nós estamos decepcionados com o Senado, com a sua omissão. Nós precisávamos que o Senado fosse realmente mais forte para que a gente tivesse uma independência dos poderes efetivas. Mas nós não tivemos, não é só a questão das drogas, tem até o marco temporal, que está ainda parado, tem outras pautas, como o arcabouço fiscal, e agora vai vir a reforma tributária. E eu queria te perguntar, dá para confiar nessa narrativa do presidente Pacheco? Porque, sinceramente, além de ser totalmente contra a liberação das drogas, qual será o próximo passo com essa fala? O Senado vai fazer alguma coisa, Carol? Então, eu gostei desse posicionamento do presidente do Pacheco, apesar de eu ter várias ressalvas com relação a ele, principalmente nos momentos em que se cometiam diversos abusos do STF e ele nada fez, né? Prerrogativas de deputados, imunidade parlamentar sendo quebrada. E agora, com relação à discussão de drogas, a seara competência é o Congresso Nacional, porque regular a vida civil é no Congresso Nacional. E quando o Supremo se arroga nesse papel de videntes do futuro que devem regular a vida civil e se acham no direito de descriminalizar a droga, quando nenhum projeto de liberação de droga passa pelo Congresso Nacional, ele desrespeita a vontade maciça da população brasileira. Porque no caso de drogas, 70% da população brasileira, foi feita uma pesquisa, é contra a liberação de drogas. E 57% da população brasileira ainda tem a opinião de que até mesmo o uso da maconha não deveria ser proibido. Então, tipo assim, a população, da onde que emana a vontade popular? O poder emana do povo e é exercido pelos representantes. Esses representantes eleitos pelo povo, ou seja, do qual o povo se identifica nas ideias e pensa assim, eu quero que a Caroline vá lá me representar, porque eu sou contra a liberação de drogas, eu chego no parlamento e esse parlamento é múltiplo igual à sociedade. E é ali que vão ser tomadas decisões conforme um próprio espectro da sociedade. Então, os juízes eleitos ou indicados por presidentes não têm a legitimidade para poder legislar e nem a competência constitucional. Então, quando eles fazem isso, eles estão rasgando a Constituição, dizendo assim, ó, nós nos achamos mais importantes do que toda a sociedade brasileira, não é só o Congresso Nacional. Eles estão desrespeitando a população brasileira, a vontade maciça da população brasileira. O Pacheco fazendo isso, ele tenta, eu acho que ele está vendo agora que não limitar esses abusos está dando um preço grave, uma consequência grave, porque eles estão invadindo cada vez mais assuntos que não é da seara deles, e finalmente ele se pronunciou dizendo assim, ó, peraí, nós que temos que falar sobre esse assunto, é a política. Nos países onde foi liberado, foi discutido, foi feita política pública. Claro que no Brasil nós entendemos que não passaria no Congresso Nacional, mas o próprio Pacheco se tocou que, ó, deixar o judiciário tão à vontade assim, sem os freios e contrapesos constitucionais permitidos, que nós que temos que fazer, que é o Senado tem que fazer, também traz prejuízos. Então, eles estão invadindo a nossa competência. Finalmente que o Pacheco fez isso. Agora, eu espero, como você perguntou, que essa sinalização do presidente do Congresso faça com que o Supremo tire de pauta, que é o que a gente espera. Porque a questão do marco temporal, o Pacheco também sentou em cima. Nós, aqui de Santa Catarina, fomos conversar com ele, com o governador, porque o processo que deu essa repercussão geral das demarcações de terra indígena, né, que é o marco temporal, e o Pacheco nos falou que tem que fazer uma mediação sobre o assunto. Isso é um absurdo, porque os índios já possuem 14% do território nacional, não precisa mais de terra para índio, porque os índios são menos de 1 milhão, segundo o IBGE, e já detém 14% do território. Só para comparar, Santa Catarina tem 1% do território e tem 7 milhões de habitantes. São Paulo, que tem 3% do território, tem 46 milhões de habitantes. Será que menos de 1 milhão de índios já detendo 14% já não é o suficiente? Então a gente tem que dar política pública, muitas vezes eles vivem na miséria, vivem reféns de ONGs, de partidos, né, políticos que usam eles como a causa, né? A gente tem que libertar os índios disso e não dar mais terra. Então, o Pacheco estava omisso com relação a isso também. Está deixando o ativismo judicial correr solto. Então, por mais que eu tenha gostado da fala dele, no geral, ele não está atendendo à expectativa da população brasileira. Eu queria agora puxar um assunto, Gustavo, e tu que é meu amigo, que conhece há muito tempo, sabe a minha história. Um assunto que nos incomodou e que foi pauta da semana, e a Carol... É muito importante a presença da Carol, que é uma mulher forte, sem precisar se vitimizar. A Carol tem posicionamento
muitas vezes diverge de homens, mas não utiliza do sexo para poder dizer que é mulher, que porque é mulher não pode bater boca, ou não pode, muitas vezes, inclusive, cobrar o regimento interno da casa. Essa semana, uma deputada do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, ela realmente passou de todos os limites. Além de soltar ameaças com o telefone desligado, falar de um problema pessoal da minha família, linkado à saúde do meu irmão, ela se vitimizou, criou uma narrativa mentirosa em torno de uma fala. E aí eu me penitenciei, porque como presidente tenho que ter os cuidados devidos, e acabei caindo numa provocação. Falei justamente sobre a calma dela, se ela queria tomar um remédio ou até um hambúrguer, mas não em relação a um ataque físico a esta deputada ou um ataque direto, mas a ideologia dela, porque ela se contradiz. Ela simplesmente fala contra o agro, bate no produtor rural, é contra o agrotóxico, é a favor da alimentação saudável, mas por algumas vezes postou em suas redes sociais, né, gostar deste alimento que eu comentei. E usou de uma vitimização desnecessária. Mas, como sempre, a verdade aparece. E eu vou passar um vídeo, depois eu quero que a Carol comente, um vídeo que eu nem estava na Câmara, para vocês conhecerem um pouco dessa deputada. Uma deputada que desrespeita os colegas, sejam homens ou mulheres. E fica registrado que nós não só entramos com uma representação na Corregedoria, 16 parlamentares, como ela já tem conselho de ética, por chamar deputados de assassinos, e uma outra agora, conselho de ética, por chamar de torturadores, por chamar de bandidos, por chamar de milicianos. Mas eu vou colocar o vídeo e eu quero que vocês compartilhem ao máximo. Já estamos com essa live com quase 4 mil patriotas. Olha esse vídeo da deputada Sâmia Bonfim. Posando de vítima por aí dizendo que sofre ataques. Tem que investigar ninguém não. Que terrorista, invasor é o senhor. Precisa de 2 parlamentares e você não tira A senhora será destacada. Ok, agora fique em silêncio. Qual é o seu objetivo, deputada? Respeite os deputados. A senhora faça o que a senhora quiser, mas aqui a senhora respeite. Vai bater! Vai bater! Vai bater no deputado! Já prestou conta pro Moraes ou ainda não foi convocado para a oitiva? Estamos aqui esperando. Isso aqui é o narcotráfico da tua senadora Damares. Como cuidando da minha, eu não acho que ela não tem deputado. Se não conta nem sei como é que vai ser o pessoal. E o senhor abaixa esse dedo que eu não sou mulher de admitir que o deputado pode crescer. Por gentileza, deputada Sâmia, por gentileza, ela está com a palavra. Deputada Sâmia, por gentileza. Vamos assegurar a palavra do deputado da minoria. Da milícia, não da minoria. Milícia, não da minoria. A deputada Camila trouxe produtos da reforma agrária. Um suco de uva. Se trouxe suco de maracujá, recomendo que ofereça ao presidente. Sou brasileira. E o senhor cale a sua boca porque eu estou utilizando o meu tempo de fala. Que a gente se manifestou contra a aprovação do marco temporal. Se utilizou termos que não gostam, sinto muito. Essa é a deputada que está posando de vítima por aí dizendo que sofre ataques. Esse é o vídeo que andou circulando nas redes sociais de vários parlamentares que já tinham a coletânea. E mais uma vez eu falo, se vitimizou, criou uma narrativa, uma cortina de fumaça, para inclusive esconder o que o José Rainha foi falar, aquele que foi condenado por crime de extorsão, aquele que ficou preso e está solto por uma liminar, aquele que a sua ex-esposa está
no gabinete da deputada Sâmia Bonfim. Então, eu queria, e eu fico feliz de ter uma das deputadas mais fortes do Congresso na nossa live, que é a deputada Carol Detoni, que não precisa desse tipo de artifício para demonstrar trabalho. E, infelizmente, esta narrativa foi comprada por grande parte da imprensa, Gustavo. Grande parte, uma parte viu que ela tinha esse discurso do alimento correto, vamos comprar alimentos do MST, e quando eu citei ela, porque ela na CPI já foi comer McDonald's, ela levou para o outro lado. Falou que era um ataque pessoal. Não, foi contra a hipocrisia desta pessoa. Contra o que ela prega, que tem que se alimentar corretamente, e nada de ataque pessoal contra ela. Mas, como eu disse, nós vamos continuar com a nossa CPI realmente de forma responsável. Ela não teve nenhuma participação da CPI até agora para trazer qualquer pauta positiva, é só para atrapalhar, é só para bater boca com os parlamentares. E antes de ti, Gustavo, eu queria escutar a Carol, porque a Carol é mulher e não precisa dessas ferramentas. Carol, por favor. Então, a deputada Sâmia e outras deputadas de esquerda, elas se vitimizam a todo momento, quando não estão atacando de forma deselegante, mal educada, e passa muito além da obstrução, porque lá em cada comissão, os deputados que são minoria numa comissão, como é o caso deles, né, na CPI do MST, a direita é maioria, eles têm um kit regimental para poder tentar dilatar os trabalhos, para que não ocorram as oitivas. É normal tentar atrapalhar um pouco os trabalhos para poder não fazer vencer a nossa tese. Só que eles passam muito da obstrução. O que eles fazem é realmente um atentado contra o andamento dos trabalhos. Eles querem realmente interromper a todo custo a comissão, chegando a ponto de ofender, de xingar. E graças a Deus que tem esses vídeos para mostrar a verdade. Porque senão, o que acontece? O presidente Zucca, a primeira acusação que ela fez para ele, eu lembro, na CPI, que é uma coisa totalmente normal do presidente. A função do presidente é manter a ordem dos trabalhos. Se os deputados começam a perturbar e falar na hora que não é adequada, porque não é cortar a palavra dos deputados. Os deputados podem falar na sua hora, vai poder usar o seu tempo da forma como quiser. No entanto, o que elas fazem? Elas ficam perturbando a ordem, e quando o Zucco vai botar a ordem e corta o microfone, o que está certo fazer do plenário, para que ande a comissão, ela tentou até acusar ele perante o PGR de violência política contra a mulher. Então a esquerda aprovou uma lei no Congresso Nacional, sem o meu voto, é claro, de que se você interrompe a deputada, se você não deixa ela se expressar, você comete uma violência política contra a mulher. Então hoje em dia é tão delicado isso aí, que se você discordar dela, é capaz dela querer te acusar de um crime. E isso é um absurdo. Inclusive, o Zucco esqueceu que, além desse fato aí, chegou uma outra deputada do PSOL, a Fernanda Melchiona. Ela tentou fazer uso de um tempo, sendo que ela não é membro, fazer uma questão de ordem. Rapidamente eu dei um toque pro presidente, ele cortou, e ela quis alegar que era uma violência contra a mulher. Eu falei, tu fica quieta, que isso é um absurdo e você tá abusando do teu direito, isso é uma mentira. Na hora, elas viram que, como tinha uma mulher retrucando elas ficaram na delas, mas continuaram perturbando da mesma forma. Então, eu acho bom ter outras mulheres dentro da CPI para demonstrar que dá para jogar o jogo de obstrução sem querer recorrer a um jogo baixo, vil e mentiroso de que é uma violência contra a mulher. Porque elas são muito corajosas quando é para ofender outros, xingar deputado, mandar ficar quieto igual o cachorro que nem ela fez para Abílio, que ele tem que representar ela no código de ética, porque a forma como ela tratou ele foi quase como se... Pior do que trata um cachorro. Ela falou, quieto, fica quieto, cala tua boca. Pô, como é que uma deputada faz isso com um colega? Ela tem que ter respeito. Então, Zucco, eu não sei como é que você aguenta tanto desaforo dessa mulher, e você ainda é muito elegante e educado. Então, fique tranquilo, que quando precisar, a gente defende pela justiça, pela verdade, porque é um abuso que elas fazem na CPI. Obrigado. Gustavo, tu que é um jornalista, que tu já participou de inúmeros debates, inclusive contra jornalistas mulheres, né, políticas mulheres, e tu vê que realmente a esquerda utiliza de má fé, porque as mulheres são... Caiu Acho que não, deu uma congelada aí. Mas, Zucco, sabe o que acontece?
Sabe o que acontece? A deputada Carol, ela definiu muito bem a estratégia. É uma estratégia velha, conhecida. Eles se vitimizam. Primeiro, eles provocam. Tem a falta de educação, a má educação como marca registrada. Provocam, xingam, e aí quando você reage, você é machista, você é isso, você é aquilo. Essa é uma estratégia absolutamente manjada. O que me deixa triste é saber que o Conselho, a Comissão de Ética da Câmara Federal, ainda não levou essa moça, não colocou essa moça ainda no seu devido lugar. Porque há muito tempo a Comissão de Ética da Câmara Federal já deveria ter enquadrado essa moça. Existe, e isso faz parte de uma estratégia, faz parte de um jogo sujo que fazem, que é a má educação como marca registrada, de se vitimizar. E aí você passa a ser machista, você passa a ser trapezista, eletricista, azulejista, passa a ser tudo que é isso possível e imaginável. Ou seja, você chamar de fascista, mas se você chamar ela de fascista, você é culpado. Então veja você, nós estamos vivendo também o dilema do oportunismo de gênero. O que é oportunismo de gênero? A esquerda tem por hábito se apropriar de pautas sociais. E essa não é nenhuma pauta social, é um oportunismo social que a esquerda está usando. Repito, gostaria muito que a Câmara Federal tomasse uma atitude. Olha, e vou dizer mais, hein? Não é só ela que tem esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento. Tem mais gente lá com esse tipo de conduta, com esse tipo de comportamento, que precisa sim passar. Se a Comissão de Ética não tomar uma atitude, não botar a coisa nos eixos, tem tudo para desandar. Porque enquanto tem o deputado Zucco, que é educado, que é um militar de carreira, que tem formação e respeita, reage com dignidade, tem gente lá que não vai contar até 10. E por muito pouco a coisa não vai desandar. O que me assusta é saber que muitas vezes a toga devidamente ideologizada entra nessa também. A gente tem condenações aqui no Rio Grande do Sul surpreendentes por racismo, por manifestações outras, e a gente sabe qual é a origem dessas condenações. Então fica aqui o meu protesto e o meu pedido, que a Comissão de Ética da Câmara Federal comece a agir o mais rápido possível, antes que ela também perca o respeito, como perdeu o Senado Federal. Carol, 4.000 patriotas, Carol, 4.000 patriotas, que legal, vamos compartilhando. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, como tem aqui os nossos colegas de Santa Catarina e todo o Brasil. É importante salientar o que o Gustavo comentou, e aí também entra aquela narrativa, né? Isso nada é feito por acaso. Estava lá quem? José Rainha, o queridinho, aquele que faz campanha para ela. Ou seja, nós vamos continuar trabalhando e é muito importante, sim, este vídeo que será anexado com certeza no Conselho de Ética. Eu quero agradecer ao Partido Liberal, que por iniciativa própria entrou no Conselho de Ética contra esta parlamentar. Carol, antes de, com esse, já era para tu ficar bem menos tempo, tu está tendo muita consideração conosco aqui com a tua presença, e os elogios a ti são os maiores possíveis, mas para a gente não se alongar, eu queria que tu desse uma olhadinha nessa questão que eu vou pedir para o Melo passar, que o Dino na CPMI do 8 de janeiro, ele teria negado apresentar um vídeo importante. Então, eu vou pedir para o Melo passar o vídeo e depois eu queria teu comentário, por favor, Carol. Coloca aí, Melo, então, o vídeo negado pelo ministro Flávio Dino. Aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer: eu não vou atender. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. De todos os requerimentos que nós aprovarmos aqui, simplesmente o alvo do requerimento: olha, eu não vou entregar. E se nós agirmos dessa forma em relação ao ministro Flávio Dino, e todo respeito ao ministro Flávio Dino, eu não conheço pessoalmente, nunca estive com o ministro pessoalmente, mas e por isso mesmo não tenho nenhum motivo para ter nada contra ele, pelo contrário, considero ele um quadro público
uma figura e um quadro da mais alta significância nesse país, senador da República, etc. Mas se eu aceitar passivamente que o ministro pode se denegar a dar conhecimento à CPI de um documento que a CPI requereu, obviamente que isso prevalecerá para todos e qualquer outros alvos de requerimento da CPMI. Assim, eu quero informar ao colegiado que estou determinando a advocacia do Senado para que solicite ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o Supremo solicite, determine ao ministro que sejam entregues esses documentos. Então, essa decisão é a decisão que a mesa está tomando. Carol Detoni, seu comentário. Então, o Flávio Dino, ele não tem que consultar o STF para entregar o documento, porque a comissão parlamentar de inquérito, ela tem prerrogativa constitucional de existir e não está subordinada ao Supremo Tribunal Federal, para começo de conversa. Então, nós, deputados, somos autônomos, temos o mesmo grau de hierarquia e importância na República Brasileira que os ministros do Supremo Tribunal Federal. O problema é que muitas vezes as pessoas confundem isso, né? Porque o Poder Legislativo, ele faz a lei previamente que vai ser aplicada na sociedade, que é as regras da vida social e civil. Então, a gente age de forma preventiva. O Poder Executivo, ele normalmente aplica as políticas públicas no momento presente, faz a gestão da administração pública no momento. Então, eles atuam no momento presente e real. E o Judiciário dirime as dúvidas e os conflitos sociais. Por isso que, normalmente, pela natureza desse poder, eles dão a última palavra. Mas o Congresso Nacional tem o poder de fazer uma comissão parlamentar de inquérito que tem as mesmas prerrogativas e uma investigação judicial e não está subordinada ao Supremo. Então, o Flávio Dino dizendo que não vai entregar voluntariamente e que vai consultar as imagens, né, do Ministério da Justiça do dia 8 e vai consultar o Supremo Tribunal Federal, ele está, na verdade, desrespeitando o poder da comissão, o presidente. Ainda bem que o presidente Arthur Maia, ele se posicionou dizendo que não teria, que ele ia manter a altivez da comissão. Só que a gente percebe que há uma espécie de, eu não vou dizer conluio, né? Mas há uma amizade muito grande entre o Poder Executivo, entre o presidente Lula, o ministro Flávio Dino e a própria Corte, para punir os manifestantes do dia 8, nesses inquéritos sigilosos, cujos advogados estão tendo a dificuldade de acesso, tem pessoas presas até hoje, mães de família, pessoas doentes, a gente já ouviu os advogados falando, e a gente percebe que há uma camaradagem muito grande entre o Poder Executivo e o Judiciário nesse caso. Todos querem eliminar os bolsonaristas e pegaram essas pessoas que estavam no dia 8 para serem os bodes expiatórios, para mostrar para a sociedade brasileira, dizendo assim, ó, cuidado com as manifestações que vocês vão fazer, porque a partir de agora a gente vai prender as pessoas porque vocês são terroristas, vocês são golpistas. Então, essa narrativa que eles estão construindo é muito perigosa. E o Flávio Dino está se sentindo muito seguro de não entregar essas imagens. Se não fosse a CNN entregar as imagens do Palácio do Planalto, que eles decretaram sigilo, e vazasse essas imagens, até hoje o G. Dias estaria lá. E ele só ainda não caiu no Lula porque eles estão blindando o Lula. Porque é lógico que o ministro da Justiça, o GSI e o Lula todos estavam sabendo o que estava acontecendo e era muito camaradagem com aqueles que foram visitar o palácio e eles orientavam as pessoas lá dentro. Davam água para as pessoas lá dentro. Filmavam lá dentro. É óbvio que tinha infiltrados, é óbvio que isso foi coordenado, só que infelizmente a CPMI, a gente não tem maioria, a relatoria não é nossa, então vai ser muito difícil comprovar isso por meio da CPMI. Gustavo Vitorino. Eu tenho comigo de que o Brasil inteiro já sabe o que aconteceu no 8 de janeiro. Todo mundo já sabe. Os dois lados já sabem. Porque o outro lado, o lado do mal, a esquerda radical, totalitarismo, os corruptos, esses já sabem o que aconteceu. Nós, brasileiros de direita, conservadores, nós sabemos também o que aconteceu. O Brasil inteiro já sabe o que aconteceu. Agora vem a construção da narrativa, como disse o Lula. Precisamos construir uma narrativa e bater nessa narrativa, insistir nessa narrativa. Essa lição do Lula, infelizmente, chegou até os tribunais. Acredite se quiser. Você lê algumas decisões oriundas hoje das Cortes Supremas em Brasília, e eu não sei o que dizer para
para os alunos aqui, não sei o que dizer para as minhas palestras, porque eu não... Então, a situação, nesse caso, me parece apenas de construção de narrativa, não é mais de apuração da verdade. Repito, a verdade, todos nós sabemos. Todos nós temos consciência no que aconteceu do 8 de janeiro. Todos nós sabemos quem são os culpados e todos nós sabemos quem deveria realmente estar na cadeia. É isso aí, gente. Eu queria deixar um tempo maior para a Carol, para ela fazer as considerações dela, agradecer muito essa grande parlamentar, campeã de voto em Santa Catarina, uma mulher realmente de muita força, muita fibra, muita inteligência, que ganha no argumento, não ganha no berro e nem na vitimização. Carol, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito que tu tens por todos os deputados de direita, ajudando sempre, preocupada com o nosso mandato, preocupada com o Brasil. E olha, vocês de Santa Catarina que estão na nossa live, parabéns, continuem elegendo Carol Detoni. Ela está muito preocupada com o marco temporal, eu vou aproveitar para convidar ela ao vivo, dia 26, na abertura da Expo Inter. Aqui a FAESC, Carol, o presidente da FAESC, estará presente. Nós vamos fazer um debate sobre invasão de terra e também marco temporal. Gostaria de te escutar, se tu puder estar aqui presente. Deve estar também o Pedro Lupion, da FPA, Gustavo Vitorino, nem sabe, mas já escalei ele, vai estar também na Expo Inter. Enfim, nós vamos ter vários parlamentares, também já está confirmado Ricardo Salles, dia 26 na Expo Inter, e eu espero que a Carol Detoni também esteja presente. Carol, sua consideração. Então, Zucco, eu quero agradecer, quero parabenizar ambos, né, Gustavo e Zucco, pela atuação. São de pessoas como vocês que o Brasil precisa, né, como nós que estamos lutando pela verdade. A gente sabe que aquilo que o Gustavo falou é muito verdadeiro. A esquerda não quer saber da verdade e da realidade. Eles acham que tudo é construção de narrativa. Quando o Maduro esteve no Brasil, ele falou assim, você precisa mudar essa narrativa que tem contra você. Peraí, o cara é um criminoso internacional, cometeu vários crimes de tortura, perseguição, assassinatos. Ele é um bandido. Os Estados Unidos oferece uma recompensa de 15 milhões de dólares por ele. Então, não é uma narrativa. Então, eles são tão psicopatas que eles acham que tudo é narrativa e a realidade foge longe. Nós, de direita, nós nos rendemos à realidade, à força da verdade, né? Então, essa é a nossa diferença. É uma questão de índole moral, de querer seguir o caminho da verdade, mesmo que ele não seja favorável a nós. Isso é integridade, isso é coragem, isso é caráter, isso é moral. Isso a direita tem, isso a esquerda não tem. Só que a sociedade brasileira, a gente tem um trabalho muito grande enquanto direita para conscientizar as pessoas nessa defesa de ideias corretas. Não é para puxar a gente para o nosso lado para a gente ter um jogo de poder como eles. Eles querem o poder, custe o que custar, não tem limites morais e legais para isso, são capazes de tudo pelo poder e pelo dinheiro. E nós não, nós temos limites, nós somos moralmente, eu considero, mais elevados, porque a gente não comete crimes para chegar ao poder. Então, a nossa batalha é muito grande. E nós estamos apenas no começo, porque eles já aparelharam tudo. A imprensa, as universidades, o Olavo sempre falava isso. Eles já estão com tudo dominado. Então, o nosso trabalho de retomada dos espaços de narrativa e de poder, porque querendo ou não também é uma briga de ideias, nós estamos no começo. Por enquanto, nós temos exercício desse trabalho na política. Mas você que está nos ouvindo, que é professor, que é servidor público, que é pai de família, né, que tem ali almas sendo confiadas a você, esse eu acho que é o principal papel, é dentro da família, dentro da comunidade, dentro da cidade. Não é esperar que nós, políticos, vamos mudar o Brasil, que a gente tem uma limitação de atuação também. Nós somos resistência. Se eu não estiver ocupando essa cadeira, se o Zucco e o Gustavo não estiverem ocupando a cadeira, não existe cadeira vazia na política. Alguém vai ocupar. Então, hoje a gente elege pessoas com os mesmos princípios e valores que a gente, ou alguém do mal vai ocupar. Então, por isso que nós, momentaneamente, estamos ocupando esses lugares. Mas não significa que a gente vai ficar para sempre também. Mas você que está ocupando um outro lugar, num outro setor importante da sociedade, independente do setor que seja, porque todo trabalho é importante, é relevante, faça a sua parte também, conscientize as pessoas também, compartilhando essa live para levar a verdade também, e tantas outras pessoas importantes que têm feito um trabalho cultural. Então, acho que essa que é a mensagem. A gente vai continuar trabalhando, defesa do direito à propriedade, das liberdades individuais, da liberdade de expressão,
do Estado de Direito no Brasil e não essa confusão em segurança jurídica que tem hoje, promovida por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição, mas no nosso papel a gente vai seguir. Então, quero parabenizar por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem dessa live, levando esclarecimento, levando uma interpretação correta das notícias, e que Deus abençoe a todos também que estão conosco na live. Um grande abraço e uma excelente semana a todos nós. Gustavão! Olha, eu só tenho a agradecer mais uma vez a parceria, vou ser bem breve, mas eu vou dizer uma coisa para a deputada Carol, eu tenho inveja de Santa Catarina. Santa Catarina nunca teve um governador de esquerda, por isso que Santa Catarina hoje tem um dos melhores, se não o melhor IDH do Brasil. Ao contrário, aqui no Sul, a gente deu espaço para a esquerda cresceu e nós nunca tivemos um governador de direita, um governador conservador. Dia desse me falaram, mas o Jair Soares... Não, o Jair Soares não era de direita conservador. O Jair Soares tinha uma linha política de centro. Governador de direita conservador, nós nunca tivemos. E Santa Catarina nunca teve um governador de esquerda. E olhem o que é Santa Catarina hoje, os parlamentares catarinenses, como são e quem são, e o que acontece com aquele estado. E, em contraponto, o que acontece conosco aqui no Sul. Para encerrar, Zucco, eu quero apenas pedir o apoio seu e da deputada Carol numa iniciativa do governador Zema de Minas Gerais, que está indo para o PL e que pregou a união do Sul e do Sudeste para protagonismo na decisão das pautas nacionais. O Nordeste, particularmente pela fragmentação de pequenos estados, assim como o norte do país, literalmente dominam o Congresso e dominam também as decisões do Executivo, por conta de componentes políticos eleitorais. O governador Zema fez essa convocação, o governador Eduardo Leite, aqui do Rio Grande do Sul, já disse que concorda com o Zema. A questão não é dividir Brasil, não é nada disso, não tem nada de dividir Brasil, o Brasil é um só, vai continuar sendo um só, mas eles pedem protagonismo. O Sul e o Sudeste, que praticamente carregam o Brasil nas costas, que recebem pouco mais de 1/3 daquilo que arrecadam, enquanto que o Norte e o Nordeste chega a receber 5, 6 vezes aquilo que arrecada, querem pelo menos ser respeitados, o que não vem acontecendo no governo Lula. Posso fazer um adendo sobre isso, Gustavo? Porque eu estou participando dessas reuniões, tá? Eu estou como coordenadora da bancada de Santa Catarina e nós, na reforma tributária, nos reunimos junto com os governadores e realmente está havendo um esforço de união entre Sul e Sudeste, porque o Sul e o Sudeste têm 60% da população brasileira e 70% do PIB do Brasil. E, no entanto, todos esses estados que são os mais produtivos, nós somos punidos por sermos estados eficientes e produtivos. Por exemplo, Santa Catarina envia para a União 60 bilhões em impostos todo ano. E só volta para Santa Catarina 6 bilhões. E o Nordeste é o que tu falou. Eles enviam um X valor e eles têm 200% a mais do que eles enviam. Então, essa disparidade, esse desequilíbrio que a gente tem que reparar, porque o Sul e o Sudeste têm que ser mais valorizados dentro do cenário nacional, na hora da divisão do orçamento, na hora do investimento em infraestrutura, né? Então, isso que você falou, Gustavo, já é uma realidade. Os governadores têm feito encontros com a convite dos parlamentares também, para a gente fortalecer e exigir mais da União, mais valorização. É importante que a gente tenha essa visão, viu, Zucco, encerrando, porque a questão, repito, não é ter ataques como o Dino teve ataque, chamou o Zema de traidor, coisa e tal. Não, o Dino não dá para ser levado a sério, né? Não dá para ser levado a sério. E segundo e mais importante, para vocês terem uma ideia, a reforma tributária não teve um governador do Sul, um parlamentar do Sul participando das discussões. Então é esse protagonismo que o Sul e o Sudeste querem apenas ser respeitado. Ninguém quer dividir o Brasil é um só, vai continuar sendo um país único, mas é hora das regiões produtivas que trabalham serem mais respeitadas. A todos, boa noite, um grande abraço.